Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre como alcançar a vitória. Muito se fala no meio evangélico sobre vitórias, que o Senhor é um Deus que abençoa, mas de acordo com a Bíblia, quais atitudes que devemos observar e praticar para alcançarmos a vitória em todas as áreas da nossa vida? Amados irmãos, dentre tantas coisas que eu poderia falar aqui, eu destaco apenas 5. Em primeiro lugar, eu destaco louvar a Deus, independente das circunstâncias. Observamos, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, peço que você abra a sua Bíblia. Enquanto você abre a Bíblia e localiza o texto que eu vou citar, peço a você que, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, e nos comentários deixe a sua sugestão, pois sempre serão bem-vindas. E agradeço a todos os inscritos pelos likes, comentário, compartilhamento. Creio que Deus irá vos abençoar. Então, a primeira atitude para se alcançar a vitória tão desejada é louvar a Deus, independente das circunstâncias. Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Então esses homens estavam presos no cárcere inferior, suas mãos e seus pés juntos, passando como se fosse um esgoto perto deles, e eles estavam lá todos machucados, tinham levado vários açoites, mas estavam orando e louvando a Deus. Tem pessoas que só louvam ao Senhor quando as coisas estão indo muito bem, quando está com o armário cheio, está trabalhando, está com saúde, mas a palavra do Senhor nos orienta a louvar a Deus, como diz lá no Salmo 150, verso 6. Tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Então tire um momento do seu dia para louvar a Deus. Então esses homens, Paulo e Silas, Atos 16, 25, leia depois os versículos anteriores e posteriores, que você vai entender todo o contexto. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. E você tem cantado hinos ao Senhor? Também em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1, está escrito: e aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então Josafá estava passando por um momento difícil. Leia também depois todo o capítulo de 2 Crônicas 20, você vai entender o que estava acontecendo aqui. Estava um momento difícil, muitas pessoas estavam vindo, eles estavam sem saber o que fazer, mas Josafá ordenou ao povo que pegassem os cantores e louvassem a majestade santa de Deus. Então, independente da circunstância, louve ao Senhor. A Bíblia diz no livro de Salmos que Deus habita em meio aos louvores. Então, onde há um louvor santo, onde há um louvor verdadeiro, aquele louvor que vem da alma, Deus se faz presente e algo acontece. Então, a segunda direção que eu posso vos dar aqui para que você venha alcançar as vitórias tão almejadas, atitudes, né, podemos falar assim, que levam à vitória, seria valorizar tudo que você recebe de Deus. Muitas das vezes pedimos algo ao Senhor e o Senhor não nos dá outra coisa a qual não esperávamos, mas tudo que Deus faz é bom, diz a Bíblia. Diz a Bíblia que a sua vontade também é boa, perfeita e agradável. Diz a Bíblia que ele é um justo juiz. Então Deus é justo, então valorize tudo o que se recebe de Deus. O interessante é que quando abrimos a nossa Bíblia, em Zacarias capítulo 4, verso 10, nos aconselha o texto que jamais devemos menosprezar o dia das coisas pequenas. E a Bíblia também fala que aquele que for fiel num pouco, sobre o muito, Deus o coloca. Então seja fiel a Deus. Independente do que Deus está te dando, valorize, cuide, ame, zele. São atitudes que levam a tão almejada vitória. Em terceiro lugar, observamos aqui que nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor. Muitas pessoas não estão conseguindo a almejada vitória porque estão depositando a sua confiança no homem. Não estou dizendo que você não deva dar um voto de confiança ao homem, mas de uma forma plena devemos confiar absolutamente só em Deus, pois o homem é falho. O homem não vai, assim, com as nossas expectativas, talvez você vai se surpreender, não é aquilo que você esteja pensando de uma pessoa, porque o homem é falho, né? Mas Deus não, Deus, ele supera qualquer expectativa, pois ele é soberano, ele é justo, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Então deposite toda a sua confiança no Senhor. Em quem você tem depositado a sua confiança? Muitos é no seu intelecto, outros nos seus bens materiais, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos orienta a depositar nossa confiança em Deus. E assim iremos conseguir a vitória tão almejada. Em quarto e quinto lugar, são duas coisas que se interligam. Ou seja, você deve eliminar todo espírito de contenda e falta de amor.
O interessante é que em Colossenses capítulo 3, verso 14, está escrito que devemos revestir de amor, pois o amor é o vínculo da perfeição. E diz a Bíblia que quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A prova máxima do seu amor foi quando ele deu Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para nos salvar e nos libertar e por fim nos dar a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, se revista de amor. A Bíblia diz que não devemos dever coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Que quem ama cumpriu a lei. Então elimine todo espírito de contenda. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, verso 14, que devemos fazer todas as coisas sem murmuração, ou seja, sem reclamar e contenda. Então faça todas as coisas alegre. Seja uma pessoa diferente. Seja uma pessoa que as pessoas queiram estar ao seu lado. E exerça, em último lugar, com alegria, a prática da gratidão. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, está escrito: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, dê graças a Deus. Na bonança, dê graças a Deus. Nas adversidades, dê graças a Deus. Está indo tudo certo, dê graças a Deus. Está indo tudo errado, dê graças a Deus. Pois, afinal de contas, Deus está no domínio de todas as coisas e diz a Bíblia que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ainda que nós não estejamos compreendendo. Mas dê graças a Deus, peça que a vontade de Deus prevaleça na tua vida e você vai chegar ao lugar tão almejado da vitória. Vou repetir para vocês, então louve a Deus, independente das circunstâncias, valorize tudo que você tem recebido do Senhor, deposite toda a sua confiança em Deus, elimine todo espírito de contenda e falta de amor e por último exerça com alegria a prática da gratidão. Algumas igrejas fazem campanhas para tão almejada vitória, diz que você tem que vender seu carro, diz que você tem que vender a sua casa, diz que você tem que dar tudo que tem. A Bíblia não nos orienta a isso. A Bíblia, que é a verdade, está acima de qualquer denominação ou religião, mas muitas denominações e religiões estão deturpando o que nos ensina a palavra e levando as pessoas a ficarem frustradas. Mas, pela palavra de Deus, vimos que são atitudes simples, porém, se praticadas, conseguimos chegar ao lugar da vitória. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.